Olá, alunos do curso de Direito, Faculdade Santa Maria da Glória, SMG. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo vocês assim, dependendo o dia, momento do dia que vocês estarão vendo esse vídeo. Na última semana, nós acabamos não tendo aula, né? Porque os senhores estavam em prova. A prova foi do dia 29 ao dia 5, correto? Então, nesta aula, num primeiro momento, tá, de acordo com orientações aí da própria instituição, eu vou estar conversando com os senhores sobre a prova e fazendo devolutiva de prova, vista de prova. Nós vamos estar conversando sobre a prova e explicando aí o que o professor buscava com cada uma das 6 questões que tiveram na prova. Beleza? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, se protegendo bem, para que a gente passe esse momento difícil logo e que a gente possa nos reencontrar. Beleza, pessoal? Então, lembrando, professor Gustavo, disciplina de economia e cenários globalizados. Então, a nossa primeira questão da prova, gente, trazia lá que a economia busca estudar as formas com que se alocam os recursos ou os fatores de produção para atender às necessidades. Desse conceito, buscou-se aí então o quê? Que se explicasse o que eram fatores de produção. Tá? Então, como nós vimos lá na nossa primeira, segunda aula, ainda na faculdade, né, ainda em sala de aula, ainda presencialmente, os fatores de produção são 3. Tá? A terra, ou os recursos naturais, o capital e a força de trabalho, ou apenas o trabalho. Recurso natural, ou terra, tá? Se traduz aí em todos os produtos que a gente consegue extrair da terra, os que já estão prontos, né, como água, ar, até mesmo alguns minérios que nós temos que cavucar, né, explorar, tirar das suas jazidas, ou mesmo os alimentos, os produtos que são plantados, né, o pasto, a soja, enfim. O trabalho humano ou a força de trabalho é a quantidade de pessoas economicamente ativas, né, aquelas que efetivamente podem produzir, tá, que estão aí no mercado de trabalho. Mas aí nós temos que fazer uma menção, tá, que essa força de trabalho ela pode ser de trabalho físico, trabalho braçal, como pedreiro, carpinteiro, como também de trabalho intelectual, como advogado, professor, gerente. Então, tem essas duas forças de trabalho, tá? Que são remuneradas. Então, aí está o trabalho humano. O capital, então, ele se traduz nas propriedades que a indústria possui, que não fazem parte dos outros dois quesitos. Então, não são os trabalhadores e também não são os recursos naturais. São os produtos industrializados, como pneu, parafuso, prego, a máquina utilizada para industrializar os produtos naturais, que são utilizados pelo ser humano para que possa transformar o produto natural em um produto industrializado, o próprio dinheiro, tá? Não é só o dinheiro, mas ele também entra como capital. Toda e qualquer tecnologia, beleza? Esse, em suma, era o primeiro ponto da questão. O segundo ponto da questão nos perguntava se esses requisitos, se esses fatores são limitados ou ilimitados. Como vimos lá na aula também, esses fatores são limitados. Por quê? Porque nós temos como quantificar, eles podem acabar um dia. Né? Recursos naturais, aí a gente sempre vê que nós estamos com uma escassez de recursos naturais, cada dia que passa o meio ambiente diminui, a questão da água potável, enfim.
Mão de obra, o trabalho, a força de trabalho, ela também tem a sua quantidade, como nós vimos, são as pessoas economicamente ativas, né? Crianças não podem trabalhar, pessoas aí adoentadas, acamadas não conseguem trabalhar, idosos em tese não deveriam estar trabalhando, né? Já deveriam estar aposentados. Então nós temos todas essas premissas limitadas. O capital também é limitado, por quê? Porque a empresa tem um determinado dinheiro a gastar, tem uma determinada quantidade de parafusos que ela consegue comprar, tem uma quantidade de máquinas que ela pode ter na sua empresa, enfim, tá? Então nós temos aí todas essas questões que são limitadas. A questão é então buscava esses pontos, tá? Teve acadêmicos que escreveram da forma que o professor falou, com outras palavras, um pouco mais aprofundado ou um pouco mais sucinto, tá? Mas estando nessas situações, foi considerado correto. Teve alunos que foram além, que daí acabaram adentrando nas necessidades, que explicando o que são as necessidades, né? São os desejos humanos que são ilimitados. Tá? Esse é um plus na resposta, mas a resposta era acerca dos fatores de produção. Não está errado, tá? Falar das necessidades. Não houve perda de nota aí nesse aspecto. Beleza? A segunda questão, que pelo que o professor andou analisando, foi a questão que acabou tendo um pouco de dúvida aí entre o pessoal, né? Que era para elencar os sistemas econômicos, suas características. Tá? Algumas pessoas aí colocaram questões de sistema aberto e fechado, outros falaram lá dos posicionamentos de estudo da economia, microeconomia, macroeconomia, enfim. Tá? Não era esse o ponto da questão. Tá? O que a questão buscava era a análise dos sistemas econômicos, capitalismo ou economia de mercado, o socialismo ou economia planificada. Aí até esse T estaríamos ok. E o sistema misto. O sistema capitalista, então, também chamado de economia de mercado, é o capitalismo puro, baseado apenas no mercado, na livre iniciativa, na propriedade privada dos fatores de produção dos recursos, ok? Livre iniciativa, rege pela mão invisível de Adam Smith, forças, oferta e demanda, né? Com pouca ou nula interferência do Estado, do poder público. Este, se tiver suas empresas, se existirem empresas em seu nome ou fatores de produção de seu nome, né, do Estado, ele deve buscar transferir para o poder privado. Então veja que o Estado é nulo ou quase nulo, tá? Essa é a economia de mercado, o capitalismo puro. O socialismo, por sua vez, ou também chamado de economia planificada, é o oposto do capitalismo. Nós não temos aí, então, livre iniciativa, não temos propriedade privada. Ao contrário, a propriedade dos bens, dos fatores de produção, são da sociedade como um todo. Um outro ponto aqui é que não temos lei de oferta e demanda, não temos essas forças agindo, mas sim temos o poder público regulando como é que vai ser o mercado, o que vai ser produzido, como vai ser produzido, quanto vai ser produzido. Um outro detalhe aí que se difere na economia de mercado, nós temos, claro, duas classes: os trabalhadores ou operários e os burgueses ou os donos do capital. Na economia planificada não existe essa divisão entre classes, visto que todos trabalham para o bem comum. No sistema misto, pessoal, por sua vez, nós temos aí o que? A união de pontos de cada um dos dois sistemas, economia de mercado e economia planificada. Como assim, professor? Bom, nós vamos ter aí livre iniciativa, nós vamos ter a propriedade privada dos fatores de produção,
mas também nós vamos ter a propriedade de bens por parte do poder público, de bens estratégicos. Nós vamos ter a intervenção do poder público na economia, de uma forma ou de outra. Então, vai acontecer a lei de oferta e demanda? Vai. Mas, quando o poder público verificar que necessita intervir, ele vai intervir. Então, vejamos que aqui também o poder público atua de uma forma mais direta. Beleza, pessoal? Então, aqui na questão 2 era esse o ponto que deveríamos estar observando. Pessoal, mais uma vez, tá? Voltando a falar aí da questão 2, isso daí são os pontos que o professor entendeu no raciocínio quando ele elaborou a questão, tá? Não necessariamente precisa estar escrito com essas palavras, desta forma, mas estão aí os pontos que a gente buscava que vocês compreendessem nessa questão dos sistemas econômicos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, tá? Pode estar vindo falar comigo daí. Na questão 3, então, buscávamos aí os esclarecimentos sobre monopólio, monopsônio, oligopólio e oligopsônio. 4 estruturas de mercado, onde 2 são opostas, né? Monopólio e monopsônio é um oposto e oligopólio e oligopsônio são opostos, tá? Então vamos lá. Gostei de lembrar aí das estruturas, né? Que nós temos que analisar o quê? Quantidade de pessoas, se tem uma, poucas ou muitas. O produto, se se trata de um produto homogêneo ou heterogêneo. E da quantidade de barreiras. Temos nulas barreiras, poucas barreiras ou muitas barreiras. Então, partindo desse pressuposto, monopólio é um local, é um mercado onde existe apenas um fornecedor. Podemos ter aí muitos consumidores, tá? Então vamos ter apenas uma pessoa em uma das áreas, que é na área produtiva, que é na venda, tá? Elas detêm o poder de negociar o preço. O preço do produto a ser comercializado será definido por essa única empresa. Tá? Como só essa empresa pode vender o produto, ela detém a exclusividade do produto. Tá? Então, por mais que as pessoas vão questionar se o preço é elevado, necessitando desse produto, então, né, nós temos aí essa questão que o produto é exclusivo. Só aquela pessoa que tem um monopólio pode vender, pode explorar o produto ou prestar um determinado serviço exclusivo. Quanto às barreiras, nós temos barreiras muito complexas, ok? Nós temos barreiras legais, constitucionais, ou tecnológicas, ou de capital. Uma situação, por exemplo, são as indústrias petroleiras, né? A exploração do petróleo, que, como vimos já nas aulas, é um monopólio exclusivo da União. Pode ter suas parcerias, mas a própria Constituição diz que o monopólio é da União. Não pode fazer parcerias, concessões, mas quem detém a exploração é a União. Beleza? Nós temos aí o monopólio, nosso primeiro mercado que nós vimos nas aulas. E o primeiro ponto a ser explicado na prova. Beleza? O segundo, aqui eu vou fazer o oposto, que é o monopsônio. O monopsônio, então, é um mercado com vários fornecedores, vários vendedores, mas apenas um comprador. Esse comprador, ele vai poder, então, ter o controle do preço e também aí o controle das especificações do produto. Tá? Aqui o produto, ele pode ser tanto homogêneo quanto heterogêneo, porém, né, eles vão tender sempre a ser homogêneos, uma vez que o consumidor vai ditar o que ele quer, então a empresa que quiser vender vai ter que colocar dentro das especificações colocadas pelo consumidor.
Também existem barreiras fortes, uma vez que, né, adentrando aqui um novo consumidor, nós teremos a ruptura do monopsônio. Assim como no monopólio, tá, pessoal? Adentrando qualquer outra pessoa no monopólio, você quebra o monopólio e se transforma em uma outra estrutura de mercado. Ok? Tranquilo? Por sua vez, nós temos aí o oligopólio, então, que é uma estrutura de mercado, nós temos poucas empresas que já estão no mercado há algum tempo, já detêm aí um investimento grande de capital. Tá? Elas também detêm a influência no preço de uma forma direta e nós vamos ter muitos consumidores. Nós vamos ter aí também um produto, pode ser homogêneo, pode ser diferenciado, tá? Mas o essencial deste estrutura de mercado é a existência de poucas empresas, grupos fortes, grandes, e também há uma quantidade grande de barreiras, uma vez que adentrando novas pessoas, novos concorrentes, você vai tornar esse mercado cada vez mais competitivo e o poder dessas empresas oligárquicas vai ser cada vez menor, ok? Aqui nós podemos dar exemplo, tá, de telefonia móvel. Nós temos aí um oligopólio de TIM, Vivo, Claro, Oi. Beleza? O oposto, então, do oligopólio seria o oligopsônio. O oligopsônio, então, são poucos compradores para vários vendedores, tá ok? O produto aqui também pode ser diferenciado como pode ser homogêneo. Nós também vamos ter muitas restrições, tá? Esqueci de falar para vocês um exemplo de monopsônio. Exemplo de monopsônio, talvez nós temos um exemplo aí hipotético, tá? Na cidade existe apenas uma fábrica de colchão e nós temos vários trabalhadores. Esses trabalhadores vão precisar vender a sua mão de obra, né? Prestar esse serviço para essa empresa. Então, essa empresa, que no caso vai ser o consumidor da mão de obra, vai ter essa questão. No oligopsônio, nós podemos ter aí uma pequena quantidade de empresas que adquirem no norte, no estado do Amazonas, por exemplo, o cacau colhido pelas famílias. As famílias exploram a terra, plantando e colhendo o cacau. E nós temos poucas empresas aí que compram esse cacau para estar fazendo o chocolate. Beleza? Esses são os pontos, tá, pessoal? Assim como nas outras questões, o professor levou em consideração tudo o que vocês responderam. E essas são as ideias aí de quando foi elaborada a questão. Beleza? Na questão 4, nós temos aí um questionamento demonstrando uma estrutura de mercado. Então, nós temos a empresa W, que participa de um mercado. Nós devemos, mais uma vez, analisar as características do mercado que nos foi imposto no exercício, no questionamento. Então, nós temos aí um mercado com muitos participantes, tanto no polo de vendedores quanto de consumidores. Nós temos um produto homogêneo, nós temos um preço estável, com pouco espaço para alteração, e nós temos uma inexistência de barreira, uma vez que o problema nos traz aí uma situação de fácil mudança, fácil exclusão de uma empresa ou de mudança de ramo dessa empresa para outro, tá? Então, no caso do problema, nós temos uma estrutura ideal, uma estrutura hipotética, que é a concorrência perfeita ou o mercado perfeito, tá? Ideal hipotético porque não existe na atualidade, mas é a estrutura de mercado que se pretende ter para se falar de uma economia, de um cenário de concorrência perfeita, tá? O problema ainda nos coloca outra situação de que há uma alteração
nesse mercado, de que o produto deixa de ser um produto homogêneo e passa a ser um produto diferenciado. Então, nós vimos que quando o produto passa a ser diferenciado, seja por marca, por cor, por modelo, enfim, nós deixamos de ter uma concorrência perfeita, tá? Se quebra essa questão da perfeitibilidade da concorrência, nós passamos a ter uma concorrência monopolística, onde existem várias empresas, existem vários vendedores, nós ainda temos a facilidade ou a inexistência de barreiras, mas aí nós temos o produto que ele passa a ser diferenciado, passa a ser heterogêneo. Nessa situação, nós temos uma possibilidade aí de ter uma modificação no preço. Não vai ser uma modificação elevada, tá, pessoal? Vocês podem ver aí numa estrutura, por exemplo, de marcas de beleza, né? Natura, Boticário, Jequiti, enfim, que elas praticam preços diferenciados, pois estão aí numa estrutura de concorrência monopolística. Tomando então, pessoal, a questão 5, ela nos traz um problema ali de que uma empresa estava analisando a sua curva de demanda e ela verificou uma alteração na curva de demanda. O problema nos pede para dizer quais situações que influenciam nessa alteração. Bom, o primeiro dos requisitos que faz essa alteração é o preço, tá? O preço do produto. Nós estamos analisando o preço do produto A, que é o produto que é vendido pela empresa. Beleza? Esse preço, se ele aumenta, a quantidade demandada diminui. Se o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. Tá? Essa é a primeira possibilidade. Porém, analisando com calma, de forma detalhada o enunciado, podemos perceber que o enunciado nos diz que o preço se manteve estável. Dessa forma, nítido observar o quê? Que o preço não influencia na alteração da curva da demanda. Se ele se mantém estável, a curva da demanda também se mantém estável. Tá ok? Então, nós temos que analisar os outros fatores que influenciam a quantidade demandada, a curva de demanda. Beleza? Quais são eles, pessoal? A renda do consumidor, a variação da renda do consumidor, e a variação do preço de outros produtos. Analisar primeiramente, então, a variação do preço de outros produtos. Temos que ter em mente, nós temos duas situações aqui, produtos substitutos e produtos complementares. Produtos substitutos é aqueles produtos que podem ser trocados um pelo outro. Então, eu consumo o produto A e deixo de consumir o produto A para consumir o produto B. Beleza? Coca-Cola e Pepsi, por exemplo. Produtos complementares. Esses produtos, como o próprio nome diz, eles se complementam, ou seja, eles são consumidos juntos. Pão com manteiga, pão com geleia. Tá? Então, aí, com base nesses conceitos, podemos analisar o que? A alteração do preço do produto A em relação ao produto B. Se ele for um produto substituto, nós teremos o que? Se o preço da Pepsi, que é o produto B, diminui, o preço a quantidade demandada do produto A, que é a Coca, vai diminuir. Por quê? Porque ao ver um preço menor na Pepsi, os consumidores vão consumir mais Pepsi, menos Coca. Então, nós vamos verificar uma diminuição na quantidade demandada. Contrapartida, se o preço da Pepsi aumenta, a quantidade demandada da Coca também aumenta. Aumentou o preço, a pessoa começa a consumir menos Pepsi. Obviamente, consumir mais Coca. Então, é um produto que é substituído pelo outro, tendo como consciência o mais barato. Beleza? Produtos complementares.
Produtos complementares, como vimos, pão e manteiga, por exemplo. Se o preço da manteiga sobe, a quantidade demandada de pão vai diminuir. Por quê? Porque se eu como os dois juntos, um ficou caro, não consumo um, não consumo o outro. Se o preço da manteiga diminui, opa, ficou vantajoso comer manteiga, então eu vou comprar mais manteiga. Também vou comprar mais pão. Então, nós temos aí a relação do complementar. Do complementar, se eu compro mais de um, compro mais do outro. Do substituto, se eu compro mais de um, compro menos do outro. Beleza? Tranquilo até aí? Nós temos ainda a variação da renda. Variação da renda com base no produto ser normal ou ser produto inferior. Produto normal, pessoal, é um produto de qualidade boa, né, de uma qualidade superior. O ramo da carne, por exemplo, é uma picanha, carne de primeira, filé mignon. Se a renda do consumidor sobe, esses produtos têm a sua demanda aumentada. Então, a curva de demanda aumenta. Ok? Se a renda do consumidor diminui, a quantidade demandada desses produtos também diminui. Beleza? Tranquilo? Em relação aos produtos inferiores, são aqueles produtos com qualidade menor, né? Não que sejam estragados, tá? Mas são tidos como inferiores mesmo, como o próprio nome diz. No ramo da carne, por exemplo, uma fraldinha, uma carne de segunda, tá? Se eu não posso comer uma carne de segunda, uma carne de terceira, colchão mole talvez, tá? Se a renda do consumidor aumenta, a quantidade demandada diminui. Se a renda do consumidor diminui, a quantidade demandada aumenta. Por quê? Porque as pessoas vão precisar consumir, de qualquer forma, vão precisar se alimentar, por exemplo, no ramo da carne. E se a minha renda diminui, eu não consigo comprar tanta carne de primeira. Então eu vou deixar de consumir a carne de primeira para consumir a carne de segunda. É a relação direta aí, se diminui o consumo de um bem, aumenta o do outro. Beleza? Até aí tranquilo, né? Essas são as informações que o professor tinha comumente para a resposta da questão 5. Questão 6 nos traz ali a teoria do consumidor, né? Uma das últimas matérias que nós vimos, e fala aqui a teoria da escolha do consumidor, dividida em vontade e renda, né? O que o consumidor quer comprar e o que ele pode comprar com base na sua renda. Com base nisso, perguntou-se o que acontece se é um aumento positivo, né, se tem uma variação positiva ou se tem uma variação negativa, se aumenta ou se diminui a renda do consumidor. Com base nessa teoria, pessoal, nós temos que lembrar o quê? A teoria da escolha, ela se baseia em cesta de produtos. Essa cesta de produtos envolve produto A, B, C, D, tá? E a quantidade que cada um dele é comprado pelo consumidor. Aquelas quantidades do produto A, B e C, um a mais, um a menos, que para o consumidor não importa essa variação, ele vai consumir igual, é chamado pela economia de curva de indiferença. Levando em consideração o produto A e B apenas, se eu quero consumir mais do produto A, consumir menos do B, ou vice-versa. Se o consumidor falar que tanto faz, essas quantidades é chamada de curva de indiferença. Beleza? E nós temos a régua limite da renda, tá? Que pega o eixo, cortando o nosso gráfico, de um ponto ao outro, com o máximo de um produto e o máximo do outro. O que tiver na tangente entre a curva de indiferença mais alta e a régua é a minha situação ideal. Beleza. Se eu tenho uma quantidade de renda aumentada, ou seja, minha renda subiu, a minha régua vai subir. Então ela vai tangenciar um novo ponto, uma nova curva de indiferença. Então eu vou poder consumir uma quantidade maior dos produtos A e B. Porém, agora eu não quero mais consumir A e B. Consumir A, B e C. Então eu também posso. Levando em consideração que C é um produto
de, podemos dizer, supérfluo ou de segunda necessidade, beleza? Então, eu posso aumentar a quantidade de A e B ou adquirir um novo produto C. Se a minha renda diminui, a minha régua de limite vai diminuir, vai se tornar mais perto da base, fazendo com que a quantidade de A e B diminua, beleza? Se eu estiver num ponto que eu tenho C, o C também vai diminuir ou vai ser eliminado. Tá? Estando aqui, então, nesse ponto, apenas os produtos de primeira necessidade. Então, veja que a variação positiva aumenta na quantidade, aumenta os produtos e aumenta até para supérfluos ou produtos, né, que eu não precisava num primeiro momento, passo a precisar. Né, adquiro novos produtos normais ou aumento a quantidade demandada de um produto normal. No segundo momento, quando a minha renda diminui, né, tem aí o quê? Diminuição da quantidade desses produtos ou o aumento de um outro produto, se for um produto inferior, mas eu deixo de consumir um determinado produto que se torna excessivo, se torna caro, se torna custoso manter e não é um produto totalmente essencial. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu quero tomar uma bebida alcoólica, por exemplo. Se a minha renda sobe, eu posso comprar ela. Agora, se a minha renda diminui, ela não é essencial, não faz parte da minha vida como um todo. Né? Era um luxo. Então, nesse momento que a renda diminui, corta-se esse luxo. Pessoal, tá aí então, tá? O feedback da prova, né? A devolutiva da prova. Agora, eu quero fazer um feedback para vocês, né? Uma devolutiva para vocês das minhas impressões quanto à prova, tá? Fiquei feliz, fiquei contente, vi que a maioria ia até onde eu corrigi, tá? Foi bem. Uma outra dúvida e uma outra complicação, mas nada anormal, tá? Vou fazer também feedback para vocês, uma devolutiva das nossas atividades, né, dos nossos debates no fórum. Então, na primeira semana lá, na segunda semana, na verdade, né? Primeira semana que nós tivemos no AVA, nós vimos as estruturas de mercado. Pedi para que os senhores escolhessem uma estrutura de mercado e dessem um exemplo, tá? Para falar do monopsônio, monopólio, oligopólio, oligopsônio. Vejam como isso foi importante, né? Fomentar o debate sobre isso. Uma das questões da prova, aliás, duas, né? Que uma era sobre esses 4 pontos e a outra era sobre concorrência perfeita e concorrência monopolística. Então veja que 1/3 da prova estava na nossa primeira semana do AVA, né? Na semana 2, certo? Questão 3 e 4. Fiquei muito feliz aí com o desempenho de vocês nessa questão aí. O pessoal se dedicou bastante. Cada um escolheu, acabou dando um exemplo, como eu pedi, o exemplo não era obrigatório. Tá? Um outro ponto aí também era sobre uma decisão do CAD. Coloquei um exemplo lá de fusão da Perdigão e da Sadia. Algumas pessoas usaram o meu exemplo, não está errado, tá? O exemplo podia ser usado. Outras pessoas usaram outros exemplos. Nesse ponto, galera, o que deveria ser observado, tá? Era para ser observado se uma fusão de uma empresa ela é benéfica ou ela é não benéfica para a economia. Então, tanto vale dizer que não é válida uma fusão de 2 empresas grandes, vai se tornar uma maior ainda, podendo gerar um oligopólio ou um monopólio. Porém, né, também é certo você colocar aí, você fomenta a concorrência. Se você pegar 2 empresas pequenas, por exemplo, 2 empresas médias, que vão se unir para tentar concorrer com empresas grandes. Então você acaba aumentando o leque de oportunidades, o leque de empresas. Sempre quando for para aumentar o número de empresas na concorrência, é sempre bom. Tá? E
quando juntam-se empresas grandes, né, no caso, Perdigão e Sadia, teve-se tempo ali para que uma das marcas não ficasse no mercado, uma parte da produção, se eu não me engano, eles tiveram que parar de fazer. Então, assim, tem várias situações para que se equilibre o mercado, tá? Que para se ter em mente é o quê? Que o CAD, ele deve sempre proteger a concorrência, ok? Na terceira semana do AVA, né? Segunda semana ali dos exercícios, das matérias e tudo mais, mas é a terceira semana, nós vimos as forças demanda e oferta e eu falei para vocês de algumas intervenções do poder público que afetam diretamente oferta e demanda. Tá? Todos ali deveriam dizer que, de uma forma sucinta, o que é oferta, o que é demanda, as intervenções do poder público e se manifestar de forma favorável ou desfavorável a essa intervenção. Ali novamente, tá? Todo mundo fez o que foi pedido. A intenção era realmente que vocês entendessem o que vinha a ser essas forças, tá ok? Depois, quando foi para se falar da teoria do consumidor e teoria da firma, também o ponto ali era para se falar da teoria ordinal e cardinal, né? A teoria da utilidade, a teoria da escolha, muito bem trabalhada, né? Enfim, com vários exemplos. Teoria da firma também sobre teoria da produção e teoria dos custos, sempre bem exemplificada, com um debate sempre muito bom feito pelos senhores.